As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Hoje no quadro Qualidade de Vida é dia de ouvir as dicas de Lúcio Pachter, professor Lúcio, que hoje está em Goiânia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Delor. Eu passei agora recentemente lá pela Foz do Iguaçu, por Cascavel, por aquela região tão bonita da fronteira com a Argentina, com o Paraguai. Fui fazer palestras e numa das entrevistas lá com a rádio CBN, eu ilustrei um fato que aconteceu em Curitiba há alguns dias e que agora eu comento com você, com os nossos ouvintes. Eu estava em Curitiba por ocasião do 11º Encontro Nacional de Filosofia Clínica e estava passeando com a minha mulher pela Rua das Flores, é a rua principal lá da cidade de Curitiba, ao anoitecer, e nós encontramos um jovem pintor que pintava com tinta spray automotiva em cartazes brancos na calçada. E aí nós paramos para observar a obra dele, para conversar com ele. E ela conversou e pediu a ele se ele poderia pintar uma paisagem com pôr do sol. E ele disse, você quer com uma canoa açoriana junto? E ela disse, sim, isso é possível. E então ele falou uma frase que me chamou a atenção. Ele disse a ela que tudo que pode ser imaginado pode ser pintado. Eu fiquei interessado nisso que ele colocou e nós continuamos a conversar enquanto ele pintava, enquanto ele fazia a pintura. Ele vende essas pinturas, imagine você, por R$10 para cobrir o preço de custo e dali até R$30, é o que ele nos falou. Muitas pessoas paravam para ver, ele fazia cada pintura daquela em torno de 10, 15 minutos. Esse jovem pintor, de certa forma, fez uma adaptação livre do pensamento de Hegel e de também muitos outros filósofos, sabe, Adelor? Desde a Grécia Antiga, muitos filósofos se ocuparam com o estudo da imaginação e do que ela significa na nossa vida. Platão fez estudos profundos na teoria das ideias, colocando o mundo aqui embaixo como uma grande representação de certas coisas que acontecem lá em cima. Aristóteles trabalhou os aspectos lógicos de como as ideias se associam. Sócrates se ocupou dos diálogos em torno disso, e de lá para cá, centenas, milhares de filósofos trabalharam isso das mais diferentes maneiras. Na filosofia clínica, que trabalha em consultório, em hospitais, em redes manicomiais, a gente faz um estudo bastante profundo de como a imaginação e a vida, que a gente chama de realidade aqui fora, de como essas coisas estão umas em relação às outras. Para algumas pessoas, imaginar já é viver. Ela não precisa efetivar nada em torno da concretude disso, de erguer um prédio, de erguer uma estrada. Simplesmente o fato de ela sonhar com algo e dar vazão ao pensamento já é uma realização pessoal. Para muitos funciona assim. E numa sociedade como a nossa, que cobra muitas vezes a concretude, que você tem que fazer as coisas, ter as coisas, as pessoas às vezes ficam marginalizadas. Para muitas pessoas também, imaginar é algo muito frágil, não interfere em nada, tanto faz. Aquilo que elas pensam participa muito pouco daquilo que é vivido. E há pessoas, e isso hoje se encontra muito, para as quais a imaginação, aquilo que elas pensam, é uma parte fundamental da construção. Elas parecem não dar um passo sem antes pensar no que vão fazer, sem antes imaginar. Elas precisam, para tais pessoas, uma orientação possível aqui é que elas cuidem, que elas observem, que também depois deem uma olhada nos resultados com relação ao que pensaram e ao que foi feito daquilo que foi pensado. Às vezes também ocorre o inverso, viu, Delor?
há muitas pessoas que primeiro, para poderem imaginar, elas primeiro precisam fazer as coisas. Elas precisam ter as coisas, precisam ter primeiro um carro, precisam ter primeiro uma casa, para a partir daí elas poderem sonhar com coisas que vão se desdobrar. Mas sem ter, algumas realmente não levantam voo. É interessante como cada pessoa funciona. Há pessoas também que apresentam, parece que um cabo de força, uma guerra constante entre aquilo que elas imaginam, aquilo que elas pensam e esse mundo que a gente chama de realidade. Muitas parecem o tempo todo, a imaginação dispara para um lado, mas a vida dispara para o outro, e parece que não há um acerto, um descompasso. É um descompasso de vários níveis. Às vezes a velocidade, a cabeça vai muito rápido e as realizações concretas vão devagar. Outras vezes é uma questão de tempo. Aquilo que é imaginado pode demorar demais para se efetivar na concretude da vida, das coisas. Às vezes pode haver um descompasso na proporção das coisas. Ao imaginar algo é muito grande, ao fazer é muito pequeno. Pode haver todo tipo de relação e de associação possível aqui, entre aquilo que é imaginado e aquilo que é feito. E, de certa maneira, não há aqui como caracterizar algo como certo, errado, bom ou mal. Isso apenas é uma característica e para cada pessoa isso vai funcionar de uma maneira única. De qualquer forma, para aquele pintor, as coisas se tornam de outra maneira. Né? Para ele, tudo aquilo que ele imagina, tudo aquilo que é imaginado pode ser pintado. Quando ela pediu a ele para que pintasse um pôr do sol sereno, suave, e ele sugeriu também uma canoa açoriana, ela imaginou algo. Quando depois ele pintou e concluiu a obra, eu perguntei para ela, escuta, esse quadro era o que você tinha imaginado? E ela disse, não, eu tinha imaginado um outro quadro. Isso só aponta novas dimensões desse assunto, né? Que provavelmente, mesmo sonhando, imaginando as mesmas coisas, elas ainda assim serão diferentes para cada um de nós. Sigo para Anápolis, Adelor, uma linda cidade aqui no interior do estado de Goiás, e na próxima semana nós conversamos lá do norte do país. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Qualidade de vida.